A Noite das Bruxas, um filme de investigação. Temos uma menina morta. Quem será o assassino? Alô, velhinho, eu sou o Ender, seu canal Producendo, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão roteirista. E no dia 14 de setembro, semana passada, foi lançado nos cinemas e ainda está nos cinemas o filme A Noite das Bruxas. Com esse sinopse, eu já fiz um vídeo de trailer, cena comentando o trailer, que eu vou deixar aqui no card pra ti, falando das minhas percepções, dos atores, de tudo que seria, do que eu achava que seria esse filme. Então assiste lá e vem aqui comigo comentar este filme de investigação e mistério. Então, velho, antes de continuar a comentar esse filme, eu quero pedir para te se inscrever nas minhas redes sociais, temos aqui embaixo, porque temos vídeos toda semana comentando aos domingos, trailers de filmes que vão sair, às terças-feiras, filmes antigos, aqueles que nós já assistimos, e nas sextas-feiras, vídeos atuais, filmes atuais que lançam nos cinemas e nos streams. Então, assiste o vídeo até o final pra gente saber como se desenrolou esse mistério, e não esquece também de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo que vai me ajudar bastante. De que trata então esse filme? Ele é um filme de investigação, na verdade ele é uma obra de arte de investigação, de tão bem feito, tão intrigante, de tão intenso, imersivo, que ele coloca a gente dentro do filme, dentro da história, sem saber como que vai ser o final, mas esperando um desenrolar, uma nova pista, um andar da história, porque ele realmente nos coloca dentro de filmes e histórias a estilo Sherlock Holmes, a nível Sherlock Holmes, de investigação, de observação, de detalhes, de suspeitos, é muito legal. E como eu comentei no trailer, por mais que ele tivesse uma pegada de terror, ele não é um filme de terror. Ele se utiliza sim de elementos de terror, tem alguns sustos, então ele cria uma ambientação assim um pouco mais dark, mais tenebrosa, mas sim, ele é um filme de investigação. Existe um assassinato, na verdade mais de um, que a gente vai descobrindo na história, e a gente tem que descobrir o que realmente está acontecendo. Tanto que o detetive ele descobre e diz assim, ó, tem alguma coisa acontecendo aqui e é com algum de vocês aqui. Então ninguém vai sair desse castelo, dessa mansão, até que eu descubra quem é o verdadeiro assassino, o verdadeiro culpado dessa história toda. E a premissa do nosso filme traz a morte de uma jovem menina ali, que a gente não sabe exatamente a idade, mas sei lá, para uns 20 anos mais ou menos, né? Não era mais um adolescente, mas também não era assim tão adulta, que morreu. Ou será que foi assassinada? Ou será que ela se matou? Ou será que foram espíritos que induziram ela a se matar? Temos grandes questões sobre o que realmente aconteceu, o que está por trás disso, e por isso é reunido naquele castelo, naquela grande mansão em Viena, muitas pessoas e cada uma com um perfil diferente, o que lembra muito o filme Mistério em Paris, Mistério no Mediterrâneo, dois filmes com Adam Sandler que eu vou deixar aqui no card também para te assistir, que tem muito essa pegada de investigação, que é muito legal, só que naquele caso é uma comédia, e nesse caso é um drama muito dramatizado e muito enfocado, certamente na essência dos crimes, dos mistérios resolvidos por Sherlock Holmes. Então temos muitas pessoas, eu vou olhar aqui para não esquecer de nenhuma, porque é realmente uma galera que tá ali e todos eles estão em busca de descobrir o que realmente aconteceu, sendo eles alguém com potencial para resolver ou alguém envolvido na família, amigos, com a história da Alicia e da mãe dela, das pessoas que vivem naquela casa, grande mansão em Veneza. E ali junto temos então a mãe da Alicia, a empregada da Alicia, que vivia ali, convivia junto no contexto de vida delas, um detetive famoso, que é literalmente um detetive, certamente naquela região, naquele lugar lá, não é tão difícil encontrar detetives, né, quanto no Brasil a gente não ouve muito falar de detetives, mas lá certamente é mais fácil e temos um detetive que é famoso, porém ele é ateu, o que é um fato muito importante para nossa história, porque ela é rodeada pelo fato de que podem ser espíritos, coisas malignas que estavam acontecendo e que fizeram a menina se matar. Então ele já chega dizendo assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que seja um fato real, tudo pode ser explicado, deve haver uma explicação plausível para isso. Uma médium, que não é tão famosa, mas que sim é muito aclamada pelo que ela realmente faz por aí, ajudando as pessoas em se comunicar com espíritos, e ela traz dois assistentes junto com ela. Uma escritora, que foi quem convidou esse detetive, que na verdade já tinha até se aposentado da função de detetive, mas como ele era muito conhecido, ela trouxe junto para que contribuísse para a história do novo livro dela, que essa escritora escreve livros de investigação cujos mistérios foram resolvidos por esse detetive, que ela incluiu na história e que acabou fazendo com que ele ficasse famoso, né? Então são amigos, tem ali alguma ligação, são pessoas que chegaram juntas para contribuir na resolução do nosso mistério. Além disso, também temos o ex-noivo da Alicia,
que por algum motivo desfez o noivado e que voltou ali para ver o que aconteceu com ela, um médico de guerra, que era o médico da Alice enquanto ela estava viva, e o seu filho, que inclusive parece bem estranho, ele era meio médio também, e é bem arrumadinho, ele tem um perfil muito particular que eu acho que, se eles têm uma intenção de fazer um filme 2, certamente pode tirar desse menino que parece muito mais inteligente até mesmo do que o próprio inspetor, o detetive ali do caso. E também temos, para finalizar, um policial, alguém que é da polícia mesmo, que pode dar um suporte a tudo que pode acontecer ali nesse caso, nessa função toda. E todos são suspeitos. A gente vê nas falas deles, da primeira vez que eles são apresentados na história, que tem sempre alguma coisinha que pode sim apontar para uma culpa de cada um deles. E a história vai seguindo, trazendo muitas questões e abrindo questões, porque quanto mais a gente vai conhecendo os personagens, a gente vai vendo que existe uma história por trás, que existe o porquê deles estarem ali, que existe um histórico de cada um, que de repente cada um tem uma intenção naquela função toda, e ele vai deixando a gente confuso, de forma que a gente não consegue deduzir o que vai acontecer, não consegue deduzir quem deles é o culpado, até o último momento onde o detetive esclarece tudo e a gente consegue entender, porque vão sendo jogadas informações o tempo todo para nós, só que para o detetive ele consegue sim fazer o link, juntar todas essas questões, ele faz as perguntas certas, a gente não sabe quais daquelas perguntas trouxeram respostas para ele ou não, mas que a gente consegue ficar intrigado com tudo aquilo ali e percebendo, tá, não, tem alguma coisa se formando. Algumas pessoas estão sendo descartadas, outras estão aparecendo mais. Temos alguns sustos também que contribuem para nossa história, para a tensão de todo momento, alguns pontos dinâmicos da história que são expressos através da imagem, da fotografia, do que eles mostram, do que eles deixam de mostrar, conforme eles conduzem e mostram as coisas todas. A história é uma história muito dinâmica da gente assistir, de forma nenhuma a gente fica entediado ou maçante de assistir. É um filme dinâmico, muito interessante do início ao fim. E a senhorita Reynolds, que é a médium, uma pessoa que tinha provavelmente o domínio maior de tudo que estaria acontecendo ali, porque todos estavam ali se reunindo por causa do ritual que seria acontecido ali, do contato que eles fariam com a Alicia, e a gente pensa assim, assistindo o trailer, tá, tudo vai girar em torno do ritual, porque afinal o ritual é o momento mais importante do filme, mas aquele foi o início, ele deu uma perspectiva pra gente do que eles esperavam, que era ter uma resposta a partir dos espíritos, mas não, aquele foi só o princípio, que fez a gente pensar, tá, tem algumas coisas falsas. O detetive descobriu, ó, tem alguém ali escondido, fazendo algumas coisas acontecerem, parecer não ser verdade e tal, mas, ou será que não? Tem outras coisas que não. Pode ser espiritual, pode ser um espírito. Então a gente vê, tá, não é totalmente farsa aquela coisa do médium, do ritual, só que também é farsa. A gente vê que tem os dois, a gente continua confuso. Só que a coisa piora quando a nossa querida e decidida senhorita Reynolds morre ou é morta. Novamente a gente não sabe, alguém matou ela. E foi nesse momento que o detetive falou assim, ó, trancou os portões, ninguém vai sair daqui, porque agora todos definitivamente são suspeitos. Alguém tentou me matar e eu vou descobrir essa noite. E aí sim ele começa a fazer algumas entrevistas. Cada um vai pro seu canto, ali viver a sua vida, ninguém queria passar a noite ali, no fim todos passaram. E ele foi indo junto com a escritora, que é a pessoa que ele confia, que trouxe ele ali, que ele ia analisando, viu que não era tão culpada assim, embora não pudesse descartar. Então junto com ela ele foi indo um por um fazendo uma entrevista e perguntando, tá bom, qual a tua ligação com a pessoa que morreu e com a senhora lá, a Dr. Reynolds e tal, eu fui indo, e assim ele foi juntando as pistas, nos dando informações e também perdendo um pouco da razão, porque alguma coisa, ele tava vendo coisas, ele tava sentindo coisas, tinha alguma coisa muito estranha na volta, a gente já não sabia se de repente ele tinha culpa, porque por mais que ele seja o nosso protagonista, nada impede deles pegarem um protagonista que era pra ser a pessoa que ia resolver tudo e ser ele o culpado. Já aconteceu em filmes, então tudo pode ser. E às vezes eles trazem olhares e perguntas de volta, né? Contra perguntas para o detetive. Tá, mas e o senhor? Não sei o que. Tá. A gente fica, tá, a gente não pode confiar em ninguém. Nenhuma das informações talvez não sejam verdadeiras ou não sejam suficientes para nós, então a gente não consegue chegar a uma conclusão. Mas o legal é que a atuação de todos os personagens é muito dramática. Eles nos colocam em um mundo assim realmente dramático, muito inteiramente de investigação, onde fica um pouco até, não diria exagerado, mas exagerado ao ponto de caracterizar um filme, uma história de investigação. Onde, por exemplo, o médico começa a contar ali, ele tá, fala a tua história da guerra, senhor médico. E ele começa a falar, 1969 aconteceu assim, não sei o que, estávamos no campo de batalha, eu fui atingido no peito e não sei o que, é uma fala
bonita, assim, um pouco mais ensaiada, mais desenvolvida. A mãe da menina, da Alicia, falando, esse era o jardim que nós plantávamos, aqui tínhamos várias cores, várias flores, não sei o que, é como se as pessoas estivessem declamando algo, só que de uma forma bonita, concentrada dentro de uma atuação, não de uma apresentação de teatro, mas que tornou o filme mais dramático e mais intenso e mais profundo. Eu achei muito legal isso, assim, como uma das coisas boas, mas eu gostei do filme de forma geral, ali a colorização, a luz, a iluminação que eles utilizaram para deixar mais nebuloso todo o nosso clima, o enquadramento de colocar um num canto da imagem, outro no outro canto e faz assim, e os movimentos de câmera. Tudo se tornou um filme muito interessante, muito bem construído. E o filho do médico, inclusive, aquele gurizinho que parecia meio médium também, que dizia que ouvia os espíritos, não sei o que, aquele sim era assustador, aquele tinha um pontinho de terror, porque ele chegava sempre assim para dizer, olha, cuida isso aqui, não sei o que, se o senhor quiser saber de umas informações, eu posso te dar, não sei o que, muito mais centrado do que as próprias pessoas adultas que estavam ali. E inclusive, na minha percepção, né, posso não estar muito bem inteirado na fisionomia das pessoas, ele me lembra muito o Eggsy do filme Kingsman, só que um Eggsy mini, né, um gurizinho, como o Eggsy seria se ele fosse uma criança. Então eu vou colocar a fotinha aqui do lado, até mesmo que eu não sei se eu vou conseguir imagens do filme, como ele é muito recente, para poder trazer aqui, mas pelo menos essa aqui eu vou pôr para vocês verem que, por mim, eu achei ele bem parecido. E maçãs? O que tem a ver maçãs com o nosso mistério? Mas foi uma das pistas que levou o nosso detetive a linkar a escritora e o policial e a médium senhorita Reynolds, que morreu, a um complô entre eles para conseguir história, conseguir dinheiro, conseguir outras coisas todas da senhora ali, a mãe da Alicia. Só que é esse o resultado? Chegamos à verdade? Pum! Morre o médico. E agora? Ele com uma adaga nas costas, ele fechado com apenas o detetive tendo a chave da porta dentro de uma sala que não tinha ninguém a não ser o próprio médico, que era teoricamente para estar descansando. Quem matou o médico? Foi um assassino? Foi um espírito? É real? É fake? O que realmente aconteceu? O tempo todo eles nos trazem uma ideia nova, uma informação nova que nos confunde e a gente acaba nunca sabendo exatamente o que realmente está acontecendo, quem é o culpado, será que a primeira verdade era verdade, será que tem outra verdade, será que tem mais coisa acontecendo, será que realmente ele está enxergando coisas e tem espíritos ali atrás? Mas como diria Sherlock Holmes, agora chegando ao final, elimine o improvável e o que sobrar, por mais impossível que pareça, deve ser a verdade. E com isso, o nosso detetive chega nos explicando tudo o que ele conseguiu juntar antes que o filme termine, antes que todo mundo dê um jeito de ir embora. Ele chega e diz, não, tal pessoa tinha inveja, não sei o que, podia muito bem ter matado o doutor, mas não. Tinha outra lá que tinha seus motivos, não sei o que, mas não. Aí ele chega, mas a verdadeira culpada é, a gente fica esperando, a mãe da Alicia. E aí com uma explicação muito detalhada, convincente, ligando todos os fatos, ele explica que a mãe da Alicia matou ela porque ela estava crescendo, tendo uma vida própria e ela não queria que a filha crescesse e fosse embora. Então ela envenenou a filha, na verdade foi aos pouquinhos para fazer com que ela ficasse ali, mas acabou sem querer envenenando demais e matando a filha. E com essa loucura toda que ela fez, ela fingiu que foi um espírito que deixou a marca ali e matou a filha, jogou, literalmente terminou de matar, jogou ela no mar e fez parecer um suicídio e chamou todo mundo para provar isso e despistar para que ela ficasse livre. E tinha outra história por trás de chantagem, dinheiro e tudo mais, só que enfim, tudo foi explicado. Um filme fantástico de investigação, nos prende até o final, nos traz muitas pistas, muitas imagens bonitas, uma história muito interessante que pode, como eu falei, ter uma continuação através do menininho lá, o filho do médico que ficou vivo e que parece extremamente inteligente e que, sinceramente, eu espero muito ver uma continuação. Esse então foi o filme A Noite das Bruxas, ou no título correto, traduzido em português, Maldição em Viena. Então eu espero que tenha gostado. Se tem algum outro filme que eu traga, então comenta aqui embaixo. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei, tua interação aqui embaixo. Obrigado por te inscrever no canal e te vejo no próximo episódio de Producena.